Olá a todos, sejam bem-vindos ao 2 Leões à Conversa, especial eleições 2022 no Sporting Clube Portugal. Desta vez temos o Pedro Domingos, candidato na lista C a presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar. Olá Pedro, bem-vindo ao podcast. Olá, viva, e obrigado pelo convite. Nada. Olá Eduardo. Olá André, olá Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E queria começar com o tema do dia, se não se importasse, porque como candidato ao Conselho Fiscal, como é que o Pedro veria esta situação que se desenrolou hoje e que apareceu aqui à superfície de que temos um candidato a presidente do Sporting que, por outro lado, é CEO do fundo de investimento, onde ele parece que pretende ir buscar o dinheiro para financiar o Sporting. Exato, conveniente, não é? Bem, eu vi alguma atenção, não li todos os pormenores, mas efetivamente parece que é assim. Entretanto, não estamos a falar do Ricardo, não é? Sim. Entretanto, o Ricardo também já emitiu um comunicado a dizer que, se for eleito, abandona todos as suas ocupações e os seus posts, os seus ações profissionais e não só, não é? Portanto, se calhar podemos ficar descansados nesse aspecto. Se calhar não é? Porque mostra, no fundo, aquilo que tem sido um bocado também a gestão do Sporting, se calhar até nos últimos 40 anos, não é? Que é um clube de rapazes, não é? Um clube de senhores que, com os seus conhecimentos, vai gerindo o Sporting, melhor ou pior, e pronto, existe uma certa promiscuidade, acho eu. Portanto, é o tal negócio é o tal do Sporting dos negócios e dos interesses que o Nuno Sousa às vezes também fala, não é? Portanto, acho que é mais do mesmo. Certo. Portanto, no fundo, os sportinguistas podem depreender um bocadinho que ele, no comunicado, diz que abandonará todos os negócios, mas no fundo diz isso porque foi apanhado. Se nada se soubesse, se calhar a seguir o Sporting ia estar a contrair 200 milhões de empréstimo ao fundo que ele próprio representa. Que no mínimo também é um bocadinho naif, não é? Porque, quer dizer, acho que demorou aí 3 minutos às pessoas perceberem, começarem as mensagens no Twitter e etc. Por isso, certo. A seguir a notícia sair, penso que foi no Jornal Record. Portanto, também, quer dizer, acho que também não seria por aí, não é? Acho que o Ricardo estava à espera. Enfim, não sei, acho que também não é uma coisa que compete a ele comentar Não, mas o que eu lhe perguntava era se, enquanto membro do Conselho Fiscal, se deixaria uma situação destas acontecer no seu mandato. Eu acho que essa que é a pergunta que interessa aos sportinguistas, não é? Se o Ricardo for eleito, eu não serei eleito no Conselho Fiscal, portanto essa situação nunca vai acontecer. E se eu for eleito, é sinal que o Nuno Sousa é eleito e essa situação que acontece com o Ricardo também não iria acontecer, porque o Nuno não representa nenhum interesse financeiro que possa estar interessado em investir na SAD. Aliás, ele, sobre essa questão da recompra das VMOCs, já disse que, sendo eleito e estando no Sporting, teria de ver, para já o trabalho foi feito pela atual direção, e depois teria de ser feito uma consulta ao mercado, não é? Com transparência, se o caminho for esse, se o caminho for procurar um investidor para ajudar o Sporting na recompra ou na compra das VMOCs. Correto. E fazia então aqui uma outra questão, que quis só abordar este tema porque foi o tópico quente de hoje das eleições, não é? E acho que é importante as pessoas começarem a ter alguma segurança em termos da decisão de voto que tomarem. E o que lhe queria perguntar é o seguinte: nós assistimos na atual direção a um período em que o órgão a que se candidata esteve muito ativo inicialmente, mais em termos de aquela questão da expulsão dos sócios, e depois, em relação a contas, nós
nunca vimos nenhuma interjeição, nenhum tipo de parecer por parte do Conselho Fiscal, da outra parte que iria ser gerida por aquele órgão. Considera que foi um Conselho Fiscal demasiado ausente, atendendo às contas que o Sporting viu? Eu concordo com a sua análise, ou seja, foi no aspecto disciplinar mais do que ativo. Eu acho que foi um Conselho Fiscal ativista. Ok, foi um Conselho Fiscal que procurou a ação. E no aspecto das contas e da fiscalização da atividade do Conselho Diretivo, eu acho que foi um Conselho Fiscal tímido, talvez. Se bem que, por exemplo, eu ouvi de viva voz o Presidente do Conselho Fiscal nas instalações do multidesportivo a comentar a atividade, nomeadamente a seguir a um jogo, a comentar a atividade do treinador, nessa altura era o Silas, da melhor forma. Mas pronto, portanto aí também houve alguma atividade, mas isso não é bem, digamos, a atividade oficial do Conselho Fiscal, não é? Estar o Presidente do Conselho Fiscal a criticar as opções do treinador num sítio público, como é o bar do Homes Place no multidesportivo, acho que também não é assim uma atividade muito própria à pessoa em questão. Certo. E então, outra questão que eu acho que toda a gente tem curiosidade em perceber, que é o que deveria ter feito, ou, na sua opinião, enquanto candidato a este cargo, qual deveria ter sido a abordagem do Conselho Disciplinar às declarações de Rogério Alves, quando diz que não concorda com os estatutos, por isso não os vai cumprir, algo assim nestes parâmetros. Acha que não houve uma ausência do Conselho Disciplinar naquele momento? Pronto, isso tem a ver com a forma talvez pouco independente com que este Conselho Fiscal exerceu as suas funções, talvez, não é? Por um lado fez processos disciplinares e andou a perseguir determinados sócios, e por outro lado determinadas declarações de pessoas com responsabilidades no Sporting passaram sem que desencadeassem qualquer ação, não é? Mas pronto, assim foi. Certo. E diga-me uma coisa, como é que no caso da sua lista vencer estas eleições dia 5, como é que veem o desempenho a partir daí, ou a forma de atuar do vosso órgão social? Pronto, e em comparação com o anterior mandato, o que eu já disse seria muito mais ativo no sentido de seremos muito mais ativos no sentido de fiscalizar a atuação do Conselho Diretivo, por um lado, e dos outros órgãos sociais, mas no aspecto disciplinar teríamos uma atitude muito mais modesta, não é? E sobretudo não andaríamos só porque determinados sócios têm uma opinião contrária àquela que é do Conselho Diretivo, não iríamos estar a perseguir ou a estabelecer processos disciplinares ou o que quer que seja. Portanto, e imagina, por exemplo, fazerem uma auditoria à gestão atual do Sporting? Eu não sei se seria útil, efetivamente, porque os relatórios e contas estão aí fora e as contas são auditadas, não é? E, portanto, o que nós vimos também na última auditoria que foi feita foi um bocado a montanha para um rato. E o aspecto mais triste dessa situação até acabou por ser a publicação como uma fuga de informação que aconteceu de pormenores que devem ser da vida interna do clube. Acho que não interessa estar a divulgar os salários dos funcionários, os treinadores, dos atletas, não é? Isso aconteceu. É um aspecto estranho porque aconteceu e depois houve um bocado de zigue-zaguear do Conselho Diretivo. O próprio Presidente Frederico Varandas disse que iria fazer uma investigação
à origem externa da fuga de informação. Portanto, ele garantiu que a fuga de informação não partiu do Sporting, foi uma situação externa. Também não se percebe bem como é que o próprio Sporting pode fazer um processo de investigação a uma situação, se essa situação ocorreu efetivamente numa entidade exterior ao Sporting. Mas depois acho que toda a gente ficou a subir para o lado, não se sabe quem é que fez se a investigação ocorreu ou não, quem é que fez e quais foram os resultados dessa investigação, não é? Eu lembro-me que isso aconteceu, essas declarações do Frederico Varandas aconteceram após o jogo que o Sporting fez na Madeira, no Marítimo, na altura, em 2018, não é? Estamos em aliás, em 2018, em 2019, portanto. 2019, estamos vários anos depois e não sabe. Não, eu acho que foi uma página triste deste mandato. Foi a divulgação de dados que são confidenciais. Não é? Eu não quero incorrer em erro, mas eu penso que até algum tempo antes o próprio presidente Frederico Varandas veio a uma conferência de imprensa e já falou sobre pormenores dessa auditoria antes da mesma sair. O que já não indicava nada de bom em relação ao secretismo da mesma, não é? Exato. Houve uma conferência de imprensa, eu lembro-me bem, foi no auditório do Artur Agostinho. Certo. E depois, poucos dias ou poucas horas após isso, saem os documentos, mas com todos os dados que deveriam ser confidenciais. Quer dizer, eu acho que agora já não me lembro, já não tenho a certeza, eu acho que na conferência de imprensa que ele deu, que no fundo também foi mais uma vez uma montanha a parir um rato, porque eu lembro-me que na questão da primeira questão que é levantada nessa auditoria relativamente ao clube foi a questão do protocolo que havia como clínica dentária e, portanto, a questão é que não se sabia quantos tratamentos dentários, e se foram tratamentos de raiz do canal ou fillings que foram feitos, portanto... Sim. É assim, eu acho que foram questões para toda a nuvem de suspeição que se levantou na altura sobre a anterior gestão do presidente Bruno Carvalho. Depois o que essas auditorias levantaram foi matéria muito menor e efetivamente não houve nenhum processo que a gente saiba, não é? Que o Sporting tenha levantado a alguém com base nos factos que foram averiguados por essas auditorias. Não considera que se calhar a maneira como isso foi apresentado foi simplesmente para criar, como é que eu hei de dizer, um catalisador para o trabalho do Conselho Disciplinar a partir daí? Eu acho que, quer dizer, o que resultou de toda essa situação e aquilo que foi mais lamentável foi a divulgação, foi a fuga de informação sobre dados que foram confidenciais. Todos os factos que foram apurados nas auditorias, nada foi assim um assunto com uma gravidade que justificasse, por exemplo, uma investigação, não é? Do ponto de vista da justiça, ou processos do ponto de vista da justiça, nada aconteceu e, portanto, pronto, foi mais uma página inconsequente da administração de Frederico Varandas, menos este aspecto que esse não foi nada inconsequente, que foi a divulgação pública de dados confidenciais do clube. Exatamente. Aliás, até por questões de concorrência, parece-me extremamente grave o que aconteceu, não é? Certo, porque toda a gente ficou a saber o salário de todos os treinadores, atletas, funcionários, não é? Exatamente. E a partir daí ir assediá-los era bastante mais simples. Exato. Era fácil, claro. Concordo. E diga-me uma coisa, eu não sei se quer comentar aspectos mais transversais ao Sporting, mas imagino que sim. Como é que vê para o futuro, se vocês forem eleitos, a participação do Conselho Fiscal no trabalho em equipa com a direção? Isso é uma coisa que está pensada? Vocês, enquanto Conselho Fiscal,
colaborarem ou vão ter somente uma participação enquanto supervisor? Eu acho que o Conselho Fiscal deve ter uma ação independente e de fiscalização, primeiro que tudo. Mas se o Conselho Diretivo pedir a colaboração do Conselho Fiscal em determinado aspecto, eu acho que aí o Conselho Fiscal também pode colaborar e pode dar a sua ajuda naquilo que for possível, não é? Não vejo problema nisso também. E em relação a alguns, pronto, já que vai para o Conselho Fiscal, ou que se está a candidatar ao lugar, penso que nos pode ajudar aqui algumas coisas, tentar pelo menos perceber. E nas últimas horas também veio a lume aqui um negócio que o Sporting fez com o atleta Marcos Edwards. E eu vejo toda a gente sem perceber bem os contornos de um negócio que parece que o Sporting nunca vai poder ganhar dinheiro nenhum. Como é que vê este negócio em que o Sporting paga acima do mercado 50% do valor do atleta e depois dá 50% de uma futura venda ao clube que o comprou? Isto não parece tudo muito estranho. Não parece. O Conselho Fiscal nestas alturas não pode intervir e dizer alguma coisa, apesar de que isto é um negócio da SAD, não é? Exato. Mas não nos podemos esquecer que o clube é o acionista maioritário da SAD, não é? Certo. É como está a dizer. Portanto, o Conselho Fiscal é do clube, esse negócio, o negócio dos jogadores do futebol profissional são negócios da SAD, portanto o Conselho Fiscal não tem uma competência direta de investigar esse tipo de negócios. No entanto, pode sempre procurar saber, não é? E eu neste caso também não sei, acho que ninguém sabe todos os pormenores deste negócio, não é? O Nuno também tem falado sobre estas questões da falta de transparência da atividade do Conselho Diretivo e da atividade da SAD, nestes negócios de compra e venda de jogadores. Também tem dito que este modelo, que no fundo tem sido repetido e que se transformou num paradigma, foi a palavra que o Nuno utilizou, não é? Ou seja, agora o Sporting compra sempre jogadores a 50%. E quem está a vender ao Sporting já sabe que o Sporting tem estado a comprar a 50% e pede mais dinheiro. Porque pede mais dinheiro pelos 50% do que pediria relativamente se fosse um negócio de 100%, não é? Isto é um bocado como aquelas promoções que às vezes são feitas nos hipermercados, em que a gente vai lá comprar uma garrafa de vinho que era suposto estar a 20 euros e está com 50% de desconto, não é? Mas se calhar efetivamente o valor intrínseco nem sequer chega aos 10 euros. Não? Ou seja, à partida o vendedor faz uma avaliação da sua mercadoria que é muito superior ao valor real, não é? Portanto, o Nuno já criticou, acho que bastante e bem, estas compras a 50%. Porque depois, quando for o momento da venda, o que acontece aqui, não é? Quando o Sporting, pronto, vamos admitir que o jogador tem muito sucesso no Sporting, isso é o que todos nós desejamos, não é? Claro. E daqui a alguns anos há um interesse de um clube maior, digamos, de Inglaterra, ou quer que seja, mas depois metade da verba da venda, o Sporting... Neste caso um quarto. Neste caso um quarto. O Sporting tem de... Não fica no Sporting, não é? Porque tem de ser dado esse neste caso, em vez dos 50% ficarem no Sporting, é um quarto. Só fica um quarto. É um negócio, quer dizer, da minha perspectiva é assustador, mas não consigo muito bem entender, e vejo que muitos sócios não entendem, não é? Exato. E diga-me uma coisa, nós também temos visto nos relatórios e contas uma escalada alarmante quase das dívidas do clube. Exato.
E curiosamente, o Conselho Fiscal, silêncio. Exato. Como é que o Pedro vê isto, e como é que o Pedro pensa, imaginando que ganha, a sua lista ganha no dia 5, em pegar nisto e ter logo, se calhar, que falar com o Conselho Diretivo, que vai ter de imediato uma necessidade de tesouraria brutal, não é? Pronto, isso vai ser um problema do Conselho Diretivo, não é? Mas eu admito que sim, não é? Porque de facto, e o último relatório de contas, mais uma vez da SAD, não do clube, que saiu ontem, e que até, no fundo, conseguiu um lucro, e isso é positivo, um lucro de 9 milhões, mas por outro lado vimos que os gastos aumentam cada vez mais, a dívida a fornecedores, que em 2018 estava à volta dos 40 milhões e agora já está para mais do dobro, não é? E na altura foi grande, criou grande alarido e primeiras páginas de jornais, não é? Se era uma situação de buraco financeiro e de descalabro financeiro, mas agora a dívida a fornecedores está no dobro do que estava nessa altura, perto de 90 milhões. A grande maioria dessa dívida corresponde a aquisições de jogadores, não é? E por outro lado também o valor das comissões a agentes, a empresários que têm também disparado com este Conselho Diretivo. Portanto, tudo isso eu acho que é fonte de grande preocupação, porque no fundo o Sporting, o que a gente está a ver é que o Sporting compra sempre caro e sobrevalorizado, paga sempre comissões, e quando vende muitas vezes também não vende nas melhores condições, ou seja, vende barato e também paga comissões. Certo. O Sporting paga comissões quando vende jogadores e quando compra jogadores. Como é que isso pode ser um aspecto benéfico para o clube? Eu tenho muitas dúvidas. Não é? Claro. Eu até lhe perguntava também isto por outra coisa. Eu estive a ver já por alto este relatório e contas da SAD, e houve uma coisa que eu não sou um especialista, apesar de pronto, mas tanto eu como o André temos estudado engenharia, e pronto, percebemos de números, ou de matemática, mas eu li uma coisa chamada diferimentos. Certo. E eu fiquei com a sensação que neste relatório nós temos então algo que resultados positivos, mas diferimentos, pelo pouco que eu sei, atenção, é aquilo que se deixa para mais tarde, não é? Exato, que se empurra um bocadinho com a barriga. Exato. E é estas coisas que eu não percebo. Será, quer dizer, para já é todo o oportunismo de apresentar agora o relatório de contas, não é? Da minha opinião. Pronto, mas se tinha que ser, foi, tudo bem. Mas depois o facto de haver aqui diferimentos e não haver sequer um esclarecimento por parte do presidente aos sócios, que são no fundo os donos da SAD, do que diferimentos são estes? Porque é que estamos a empurrar coisas para a frente? É por nítida falta de dinheiro na tesouraria para fazer face a estas despesas agora? É o quê? O que é que se passa com o Sport? Pronto, não sabemos, é tal falta de transparência também que o Nuno muitas vezes critica, não é? Certo. E voltando para o clube, não é? E para os orçamentos do clube, por exemplo, outra coisa que nós não sabemos é no orçamento do clube, relativamente a cada uma das modalidades, qual é a aposta, não é? Ou seja, ou pelo menos qual é o orçamento. E se queremos investir mais numa modalidade ou noutra, o orçamento do clube, relativamente às modalidades, é aprovado como um bolo comum e não há essa informação especificada, não é? Portanto, uma das propostas da lista C, da lista do Nuno de Sousa, é precisamente a política desportiva, passar também por os sócios terem um conhecimento maior e até uma aprovação em Assembleia Geral, pode ser feita, não é? Em que a política desportiva geral, não vamos estar a levar, obviamente, à Assembleia Geral se determinado atleta vai ser comprado ou não, ou se determinado atleta vai ser, ou o treinador vai ser contratado ou não, mas as linhas gerais do investimento da política desportiva de serem levadas à Assembleia Geral dos sócios do clube, não é? Neste caso, nas modalidades. Portanto, o futebol, como está na SAD, foge um bocado a isso. Claro.
Portanto, a crítica é um bocado a falta de transparência. Falamos de deferimentos, nós já não sabemos que deferimentos são esses, qual é que é o montante, qual é que são as consequências do pagamento ou do não pagamento. Eu sou de sempre. Uma coisa é essa, do que nós sabemos, regra geral e do mundo, é sempre que pagamos mais tarde, acabamos por pagar mais, não é? Qualquer empréstimo, qualquer dívida, é sempre assim. Exatamente. Eu para mim, o aspecto mais assustador é o facto de, se aqueles deferimentos forem superiores a 9 milhões e meio de euros, a SAD já não teve lucro, na verdade. Pronto. Ora, aí está o lucro, não é? Pronto. O lucro já se foi. E isto, quer dizer, não entra no capítulo de livros cozinhados, porque isto é legal, não é? Mas será ético numa altura eleitoral? Exato. Será ético lançar um relatório de contas com lucro de 9 milhões a 4 dias das eleições, mas sendo que se calhar exigir esses deferimentos não há lucro nenhum? Exatamente. Não sei. Exatamente. Eu só estou a questionar como o Eduardo está a dizer. Exato. Não, mas esse também é o nosso papel de sócios. O Pedro, antes de ser um candidato também ao Conselho Fiscal, também é um sócio, não é? Eu imagino desde 1982, sim. Exatamente. Portanto, eu imagino que toda a gente faça, ou pelo menos os sócios mais atentos e que olharam hoje para este relatório de contas, coloquem estas questões, não é? Exato, acho que são questões pertinentes. E diga-me uma coisa, falou-me aqui sobre este tema de vocês pretenderem levar à AG os orçamentos para as modalidades, vão levá-las, pelo que eu percebi, de forma individual, do fundo, para orçamentar melhor o clube, é isso? No fundo é ter o apoio dos sócios para a política desportiva que o clube faz, não é? E haver um bocadinho de maior transparência, não é? Agora, não quer dizer que toda e qualquer ação do Conselho Diretivo tem de ser aprovada primeiro. Isso não seria prático, não é? Não seria prático. Agora queremos contratar este jogador para o vôlei, vamos à AG para... Não, isso não é prático. Não. A gente reconhece isso. Mas, no sentido, se um dia o Conselho Diretivo disser assim, olha, nós agora queremos apostar mais no vôlei, ou mais no handball, ou mais nas modalidades de combate, ou mais na natação, não é? E muitas vezes essas apostas implicam escolhas, como por exemplo o atual Conselho Diretivo também fez uma escolha, decidiu criar o basquete, não é? E com sucesso, porque o basquete, sem dúvida, foi uma aposta de sucesso, mas com certeza que para criar o basquete teve de fazer opções e diminuir o investimento, se calhar noutras modalidades. É natural que assim tenha sido. Portanto, o Conselho Diretivo fez isso sem ter o apoio, digamos, um apoio explícito em Assembleia Geral de Sócios. E atenção, e fez. Eu posso falar em relação ao basquete porque, como já disse aqui várias vezes, até joguei no Sporting nas camadas jovens de basquetebol. É um desporto que eu adoro, provavelmente dos meus favoritos, sem dúvida. Mas eu não acho que seja a forma Sporting de fazer as coisas, de simplesmente pegar numa macheia de dinheiro, é tirar para uma modalidade e criar uma equipe. Okay. Eu revejo muito mais no caminho das pedras feito pelo hockey. Acho que é muito mais Sporting, que quando chegamos ao último escalão, aos séniores, já tínhamos jovens vindos da formação, do que propriamente aquilo que se fez com o basquete, porque eu não sei depois se em termos económicos aquilo é sustentável. Eu concordo consigo, Eduardo. Eu também prefiro ver uma aposta começar do zero, não é? E uma aposta progressiva, anos após ano, indo cada vez ficando mais forte, e uma aposta sustentável, como eu está a dizer. Sim. Mas pronto, também é verdade seja dita, eles fizeram aquilo que fizeram da forma que fizeram e tiveram sucesso, porque o Sporting foi campeão. Se não foi no primeiro ano, foi no segundo, não é? Sim, mas foi campeão, mas por outro lado, o voleibol e o handball
Pronto, foi as tais escolhas que o Conselho Diretivo fez, mas que não nos consultou. E que não consultou os sócios. Pronto, essa é que é a principal crítica que nós fazemos. E era isso aí que o Nuno e a lista C e o Conselho Diretivo faria diferente. Ou seja, iríamos a uma AG com mais transparência e dizer quais são as apostas, não é? Dizer quais são as apostas. E pedir o apoio dos sócios. Sim, e quais são as razões para essa aposta, não é? Porque podem ser pontuais, temos aqui um grande parceiro para este desporto. Exato. Pode haver várias razões, pode haver... Sim, mas lá está, é a questão da transparência como o Pedro nos refere, não é? É preciso nós achamos informar os sócios. Importante. Sim. Concordo perfeitamente. E essa, lá está, é uma das grandes peças que eu tenho apontado a esta direção desde o primeiro momento, é que era aquilo que o Pedro estava a dizer, é um clube de rapazes e parece que ninguém sabe realmente o que se passa lá dentro, e tem-se pequenos vislumbres nas alturas em que sai um relatório e contas, e há ali um item qualquer preocupante. Eu até ia falar no seguinte, não sei se recorda daquele... André, ajuda-me lá, foi o orçamento que foi chumbado, que tinha montes de tópicos como outros, ou foi o relatório de contas do clube? Sim, o último relatório de contas do clube que supostamente tiveram lucro, mas a boa parte das subidas de dinheiro foi na categoria outros, que nós inclusive gravámos um episódio do podcast sobre isso, e perguntámos-nos várias vezes o que é o outros. Ok, ganhámos mais dinheiro no outros, mas o que é isto? Outros não diz nada. E ninguém sabe. Nem ninguém sabe. Exatamente. Pois ninguém sabe aquilo. E depois houve ali um espanto por parte da direção, quase ofendendo os sócios, a dizer que não sabiam ler um relatório e contas, porque é que o orçamento estava a ser chumbado. Pois. Assim, eu admito que tenha havido também um voto de protesto relativamente às ações do Conselho Diretivo, não é? Muitas vezes esse voto de protesto reflete-se nas aprovações ou não de relatório e contas, não é? E o último foi rejeitado, penso que 2 vezes, até que depois foi aprovado. É normal que assim seja também quando não existe, quando por outro lado também existe. Podem haver dúvidas legítimas, não é? Podem haver dúvidas legítimas, como esta questão, não é? Dos outros, em que nada é especificado e não se sabe bem o que é que está em questão. Certo. Portanto... Mas atenção, porque posso lhe dizer que, por exemplo, num outro relatório e contas era-nos permitido enviar mails para o Sporting a questionar o que era cada um dos itens, que a gente tivesse dúvidas. E nós enviámos e obtivemos uma resposta que não dizia absolutamente nada, por exemplo. Eu lembro-me numa destas últimas AGs, que eu também fui, e do vice-presidente Zanha estar a fazer uma apresentação do relatório, e tinha vários quadros, não é, tabelas, que eu estava a falar, e as tabelas estavam a ser mostradas nos monitores, nos ecrãs que existem no pavilhão, foi no pavilhão João Rocha. Sim. Mas ninguém conseguia ver. Ninguém conseguia ver nada, porque aquilo estava tudo tão... A resolução daquilo era tão bera, não era tão má, que ninguém conseguia ver os números. E ele conseguia, se calhar no ecrã do computador dele, que estava à frente dele, ele conseguia ver, mas quem estava no pavilhão João Rocha não conseguia ver. E eu comecei a pensar, mas espera lá, mas ele está a fazer isto porque quer que a gente saiba ou porque não quer que a gente saiba, não é? Porque é que ele está a fazer isto desta forma, não é? Ou está a gozar com a gente? Eu fiquei na dúvida, não é? Porque ele está a explicar os números e o que está melhor, o que está pior, as receitas, os gastos, etc. Mas ninguém no pavilhão estava a conseguir ver os quadros das tabelas que ele estava a mostrar. Claro. Sim, eu também lá estava, também lembro perfeitamente disso. E o mais incrível é que mesmo depois, quando lhe pediram justificações em relação a alguns temas, ele voltou e repetiu
repetiu basicamente as mesmas palavras que tinha dito anteriormente. Portanto, sim. Pergunto-lhe então a Pedro se acha que um dos grandes pecados desta direção foi as contas, não é? E que forma é que vocês pensam fazer diferente daquilo que é neste momento a prática comum no Sporting? Temos falado. Pronto, eu acho que as contas, quer no clube, quer na SAD, não estão famosas, não é? O próprio Frederico Varandas, no debate, disse que estava melhor, mas que ainda era preocupado. É de facto preocupante. Mas pergunto-lhe, acha francamente que está melhor? Concorda com o Frederico Varandas? Não sei, quer dizer, o Sporting teve Sporting SAD, futebol, que teve vendas de jogadores significativas nos últimos anos. Não é? Por outro lado, teve participações na Liga dos Campeões, que nesse aspecto também é ótimo. Mas, no entanto, eu acho que do lado da despesa eu não tenho a certeza se efetivamente houve as reduções que o Frederico Varandas disse no debate, porque é certo que em termos de salários houve alguma redução, não é? Deve ser agora à volta dos 60 milhões, mas depois, e o Nuno também disse isso, na rúbrica de serviços externos houve aumentos grandes. Portanto, até que ponto é que efetivamente houve uma redução na despesa, ou a despesa total continua a ser mais ou menos a mesma e pura e simplesmente a despesa está a ser mudada nas rúbricas, não é? Entre salários ou serviços externos. E sem uma redução efetiva nos gastos vai ser difícil, não é? A menos que o Sporting conseguisse sempre, do lado da receita, por exemplo, participações consecutivas todos os anos na Liga dos Campeões. Sim. Mas a gestão não pode ser feita a contar com isso, não é? Porque os nossos rivais também também querem o mesmo e também têm as suas armas e têm os seus argumentos, não é? E nós temos o exemplo de que quando os nossos rivais falham uma ida à Liga dos Campeões, aquelas contas entram completamente em terror. Exato. E a venda dos jogadores também é um pouco incerto, por um lado, e por outro lado, quando é feita, também tem consequências negativas no aspecto esportivo para o clube. Portanto, também não é a solução ideal. Claro. Aliás, no clube, eu acho que a aposta da lista C passa por um aumento das cotizações, aumento do número de sócios, e nesse aspecto eu acho que também e ontem também soubemos, não sei se vamos passar já para isso, mas soubemos o número de sócios com capacidade eleitoral passada, não é? Assim, anda à volta de 54 mil sócios e também não é espetacular. Não acho que seja espetacular quando em 2018 tínhamos 51 mil sócios, quando em 2017 tínhamos 45 mil sócios, quando em 2013 tínhamos 32 mil sócios com capacidade eleitoral nas eleições respectivas, nos respectivos anos. Portanto, para um clube que foi campeão, não é, no futebol, não é extraordinário. Não é espetacular, não é extraordinário. E a aposta da lista C, do Nuno, é fazer essa expansão das cotizações e da expansão do número de sócios. É essencial. Sim, e a aposta é expandir para ter mais mulheres e meninas e raparigas, crianças, sexo feminino, porque só 20% dos sócios do Sporting é que são mulheres, 80% são homens. Portanto, tem um mercado para explorar, digamos assim. Não é? Claro. E daí sim. A aposta do Nuno no futebol feminino no estádio, para chamar esse mercado, para chamar as mulheres sportinguistas que se façam sócias. Venham ver o futebol feminino. E como eu disse a uma colega sua de lista, algumas dos sócias neste caso mais participativas que eu conheci e com mais know-how sobre Sporting foram mulheres, por isso a paixão está lá
que eu não acredito que sejam aquelas que eu conheci sejam exceções. Portanto, eu acho que é um mercado perfeitamente atingível, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Não se percebe porque é que só 20% dos sócios é que são mulheres. Porque é que não temos mais, porque é que não temos paridade, porque é que não temos tipo 50% de sócios homens e 50% de sócios mulheres, não é? Até chegarmos a essa situação, acho que o Conselho Diretivo pode fazer coisas nesse sentido, não é? Tentar perceber porque é que é assim e tentar tomar medidas para corrigir isso. Porque se nós tivéssemos agora mais 20 mil sócios, não é? Mulheres, seriam mais 20 mil sócios a pagar cotas, e isso daria um outro desafogo no clube para poder investir nas modalidades, não é? Porque as cotizações de sócios do Sporting neste momento ficam todas no clube, não é? Sim. E são um aspecto e é a principal fonte de receita do clube. Portanto, para investir mais nas modalidades tem de haver um aumento no número de sócios. E diga-me uma coisa, acha que uma das razões para essa disparidade pode ser relacionado com o ambiente de quase guerrilha que se começou a viver no futebol, aliado ao facto do Sporting ter tido o seu pavilhão muito tarde e aqueles tradicionais dias de Sporting que se ia de manhã para o estádio e via-se as modalidades e via-se o futebol durante o dia todo e ia-se embora já ao fim da tarde? Assim, eu não sei se é possível que estas razões que está a indicar sejam importantes, pode ser outras, mas a certeza que eu tenho é que a situação tem de mudar. Okay? Um conselho diretivo que não consiga se aperceber desta situação e não consiga tomar medidas para corrigir esta situação, não é? É um conselho diretivo que está a perder na capacidade de tomar medidas boas para o futuro do clube. Portanto, e a lista C, o Nuno, aí tem ideias muito concretas, não é? Tem medidas muito que até já foram criticadas, não é? Por exemplo, a questão do futebol feminino no estádio, a relva não vai aguentar. Ninguém percebe porque a relva não aguentar. Então o problema é da relva, é assim, não se percebe. Calendário. É impossível conjugar os calendários do futebol feminino com o futebol masculino. Não pode ser impossível. Não. Tem de haver soluções. Tem de haver soluções para a relva, tem de haver soluções para a questão do calendário. Não? Claro. Eu penso que solicitando à Liga e à Federação para levar isso em conta nos sorteios, as equipas não tinham que jogar no mesmo fim de semana no estádio, não é? Claro. Jogam em casa, uma equipa joga em casa, nesse fim de semana a outra equipa joga fora. Qual é o problema? Claro. O relvado não aguenta jogos todos os fins de semana, um jogo por fim de semana. Se não aguenta, há um problema com o relvado. Certo. Eu não também já falou disso. Porque é que mudaram a empresa que gera o relvado, não é? Uma empresa que estava com bons resultados. Mas diga-me uma coisa, não acha que o atual Conselho Diretivo, depois daquela resposta pronta do debate, a dizer um não redondo ao futebol feminino no estádio, que queimou não só essa ponte com as mulheres, mas também terá deixado algum amargo de boca às próprias atletas do clube? Claro, acho que não tem. Assim, foi uma resposta extemporânea, foi uma resposta, enfim, se calhar que não está a refletir naquilo que está a dizer. Certo. É a sensação que me dá muitas vezes quando eu ouço o Frederico Varandas. É que as palavras saem da boca dele, mas não sei se saem da cabeça dele, não sei. Não, será que ele está mesmo a pensar naquilo que está a dizer? Não sei. Pronto, com a lista C existe uma aposta muito forte no desporto feminino, ter o futebol feminino no estádio, e o objetivo disso é fazer com que mais mulheres sejam sócias do Sporting Clube Portugal, não é? E com isso aumentar as receitas do clube. Portanto, é uma estratégia deliberada. Olha, Pedro, acho que
não lhe vamos tomar mais tempo. Quero-lhe desde já agradecer a sua presença aqui e desejar-lhe toda a sorte para dia 5. E quando quiser voltar a conversar connosco sobre seja que tema for, sinta-se à vontade. Obrigado, Eduardo, pelo convite e sempre disponível para falar quando assim vocês o entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado.